Não ignore esses sonhos que nós iremos compartilhar com você. Lembrando que as interpretações pertencem a Deus. Deus, ele fala conosco de muitas maneiras. Ele fala principalmente através da sua palavra, mas ele pode também usar uma pessoa para entregar uma palavra, uma direção, um consolo, uma exortação para mim. E ele também pode se revelar através do Espírito Santo na minha vida, muitas vezes trazendo uma confirmação forte dentro do meu coração, ou até mesmo me impulsionando a algo. E ele pode também usar um sonho, uma visão, para falar comigo, para me dar avisos. E a Bíblia me fala que Deus fala através dos sonhos. Eu creio na Bíblia. Inclusive, eu já tive sonhos onde Deus falou comigo. Eu já tive sonhos onde Deus me revelou sobre pessoas. Deus me mostrou perigos no meu próprio caminho e me deu o livramento. Então eu acredito sim que Deus usa os sonhos como uma ferramenta poderosa para se comunicar conosco. Por isso, preste atenção nessa palavra, porque se você tem ignorado isso, talvez você esteja perdendo de entrar por direções que Deus tem para a tua vida, de acessar certas coisas e livramentos do Senhor também. Por isso, quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui, já deixa a tua curtida nesse vídeo, e se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, e se puder compartilhar com outras pessoas, compartilhe. A Bíblia diz em Jó, capítulo 33, verso 14 e 15, porque Deus fala de um modo e ainda de outro, mas ninguém atenta para isso em sonho ou em visão de noite. Eu entendo que nem todos os sonhos vêm de Deus, mas há sonhos que carregam mensagens, que carregam direção, que carregam alertas, que carregam revelação espiritual. O segredo é aprender a discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Esse é o segredo. Aprenda a discernir o que vem de Deus. Vamos falar primeiramente dos sonhos recorrentes. Sonhos que você tem repetidamente. Nunca ignore um sonho que você tem ele repetidamente. A Bíblia nos diz em Gênesis 41, 32, o sonho foi repetido a Faraó 2 vezes, porque a coisa é determinada por Deus. Foi isso que José falou para o Faraó, que era determinado por Deus porque repetiu 2 vezes. Então, quando nós temos sonhos recorrentes e sonhos, muito parecidos um com o outro, é Deus querendo nos avisar e nós não podemos ignorar. Ou seja, ele teve sonhos, 2 sonhos frequentes. O que Deus, ele pode estar usando esses sonhos repetidos para chamar a sua atenção. É por isso que está se repetindo isso. É por isso que numa semana você sonhou 3 vezes o mesmo sonho. Amém? Segundo sonho que você não deve ignorar, sonhos extremamente vívidos. Alguns sonhos, eles permanecem vívidos por dias, por semanas. A gente não esquece daquilo, parece que aquilo ali foi um print do sonho que está gravado na sua cabeça. E quando você lembra exatamente, seja de uma pessoa sentada na cadeira, seja de uma cobra que está no caminho, você tem aquilo vívido dentro de você. É como se fosse um print que ficou na sua memória. Você não consegue esquecer esse tipo de sonho facilmente. São sonhos vívidos, sonhos que ficaram gravados dentro de você. Por exemplo, eu tive um sonho que ficou gravado em mim, que foi quando eu sonhei que a minha filha estava caindo em queda livre e eu tentando segurar ela, desesperado dentro do sonho, tentando segurar ela e ela caindo em queda livre e eu tentando segurar ela. Mais tarde, Deus deu um grande livramento para a vida dela. Mas o que eu fiz? Quando eu tive esse sonho, eu me levantei, eu orei, eu coloquei diante de Deus, eu jejuei por isso e ainda falei para minha secretária, cuida, Thalita, porque alguma coisa vai acontecer longe dos nossos olhos. E dito e feito, Deus deu um grande livramento para ela. Também acredito que
um sonho que a gente não pode ignorar são sonhos que trazem um tipo de direção para a nossa vida. Em Mateus capítulo 2, verso 13, José recebeu uma direção para proteger Jesus através de um sonho. Diz assim: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Foi uma direção clara para José, marido de Maria. Vai para o Egito, pega o menino, pega Maria e vai para o Egito. Foi um sonho claro, foi uma direção. Lembrando que nenhum sonho, gente, vai ir contra a palavra de Deus, certo? Nenhum sonho vai fazer também você prejudicar alguém ou fazer algo contra você, não, certo? Todo sonho, eles são claros, eles vêm com uma direção, assim como José teve em relação a Maria. Deus veio e disse: levanta-te e leva o menino e Maria para o Egito. E Deus estava querendo livrá-lo da ira de Herodes, da perseguição de Herodes, que por trás de Herodes, claro, existia ali uma ação maligna. Também nós não podemos ignorar sonhos que revelam áreas do coração. Nem todos os sonhos são proféticos, mas alguns sonhos revelam medos ocultos, feridas emocionais, inseguranças e também algumas questões que precisam de cura. A Bíblia diz no Salmo 139, verso 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Deus, Ele pode revelar algo em sonho que precisa de cura dentro de você, algo que muitas vezes é um desequilíbrio dentro de você. Tem sonhos que vêm acompanhados com medo, tem sonhos que vêm acompanhados de feridas emocionais. Então, para você ter esse discernimento, você precisa de uma revelação de Deus. Você precisa entender o que Deus está querendo falar através daquele sonho. Muitas vezes as pessoas chegam para mim e dizem: olha, ora por mim, porque eu tive tal sonho. E a partir do momento que a pessoa me fala aquilo, eu já consigo entender se aquilo ali é uma ferida emocional, se é um trauma que a pessoa tem, se é algo que ela carrega. E tem muitos sonhos que estão totalmente ligados a áreas emocionais da pessoa, que precisa de cura, que precisa de restauração. Eu me lembro de um sonho que uma pessoa veio compartilhar comigo, aonde no sonho, o pai dela já era falecido, e dentro do sonho, sabe, ela via o pai dela de costa para ela, né? Conseguia olhar só aqui atrás da cabeça dela, ela não conseguia se aproximar dele. Mas ela chorava muito dentro do sonho. Ela chorava, ela não conseguia se aproximar dele, e ela chorava muito dentro do sonho e pedia perdão dentro do sonho. Quando ela teve esse sonho, e ela veio compartilhar comigo, eu perguntei para ela: mas houve alguma coisa, né, com você, com seu pai, alguma situação? E ela disse que o pai dela tinha traído a mãe dela, que ela nunca tinha conseguido perdoar o pai dela, e que quando ele morreu, né, ela teve muita dificuldade até de chorar pelo pai. E eu disse para ela: não, o que você tem que fazer agora é liberar o perdão para o seu pai diante de Deus. Aí ela me perguntou assim: tá, mas meu pai não está mais aqui. Não, mas perdoa diante de Deus, libera o perdão para o seu pai, faz uma oração, pede para Jesus tirar todo esse sentimento ruim do seu coração e libera o perdão para o seu pai. Libera o perdão, peça para Jesus curar as tuas feridas, para o Espírito Santo restaurar o teu coração. E ela fez isso, saiu um peso, né, dos ombros dela, mas ela carregava essa mágoa do pai, esse ressentimento muito forte. Existem sonhos também que são sonhos de alerta. Na Bíblia, Deus alertou pessoas através de sonhos. Em Mateus capítulo 2, verso 12, a Bíblia diz assim: sendo por divina advertência avisados em sonho. Ou seja, os magos que vieram a Jesus e que presentearam, honraram Jesus com ouro, com incenso, com mirra, o Senhor falou com eles em sonhos para eles não retornarem a Herodes. Ou seja, Deus deu um aviso claro a eles para tomarem um outro caminho. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus, Ele pode te guardar de uma viagem que você está fazendo, Ele pode te dar um sonho de alerta para você não ir adiante em um negócio. Agora, há poucos dias atrás,
um empresário chegou para mim e ele disse que um sonho muito forte veio na cabeça dele, e quando ele falou aquilo para mim, automaticamente eu disse para ele: olha, esse sonho aí que você teve é Deus pedindo prudência em relação a um negócio. Você tá para fechar algum negócio grande agora nos próximos dias? Ele disse: eu tô para assinar um contrato agora na próxima semana. Eu disse para ele: olha, Deus está dizendo que isso não é bom para você. Mas eu sempre digo para as pessoas a mesma coisa: a decisão é com elas. Eu só tenho que, muitas vezes, alertá-las do que Deus está querendo falar. E ele, naquele momento, ele disse: não, eu vou orar então sobre isso, porque o negócio é bom, é interessante, mas você falando, eu também já estou com outro sinal. E eu disse para ele: qual o outro sinal que você tem? Ele disse: eu não estou sentindo paz. Os números batem, as informações são boas, mas eu não estou sentindo paz nisso. Não estou sentindo paz nenhuma. Daí eu disse para ele: então Deus está te dando duas confirmações. Meu amigo, ore mesmo, porque Deus vê o que a gente não vê. Sabe, o que a gente tem que compreender sobre as revelações de Deus é que Deus, ele vê coisas que a gente não vê. Certo? Aqui eu acredito que é o grande segredo do discernimento espiritual. É você entender isso, que Deus está vendo o que você não está vendo. Deus está vendo além. Certo? Então, é aquela coisa, Deus está dando a direção. Se Deus está te dando a direção, é porque Ele está tendo a visão de alguma coisa. Certo? Guarda isso. Se Deus está dando a direção, é porque Ele está tendo a visão de alguma coisa que você não está tendo. Outra coisa, sonhos também apontam para o seu propósito. Então nunca ignora sonhos que estão apontando para o seu propósito. Tem gente que sonha com multidões, tem gente que sonha pregando, tem gente que sonha dentro de um avião bonito, sabe? Tem gente que sonha ganhando muito dinheiro. Bem, esses sonhos podem estar ligados ao teu propósito. Eu não digo que todos eles. É por isso que eu costumo dizer para as pessoas: ore sobre tudo. Inclusive, ore sobre os sonhos que você tem, ore sobre aquilo que você está sentindo, ore sobre o que Deus está mostrando para você, ore sobre aquilo que Deus está te inquietando, porque tem coisas que o Espírito Santo vai revelar a você. Por isso, nunca ignore algo que Deus está te mostrando. E os sonhos, eles trazem também uma paz e uma aproximação de Deus. Nunca ignore sonhos que trazem paz, sabe? Sonhos que são bons, sonhos que lhe dão alegria, mas também não interprete aqueles sonhos ruins como algo que não vem de Deus. Tem muito sonho que é ruim para você, mas ele é um alerta de Deus. Então ninguém gosta de sonhar com cobra, ninguém gosta de sonhar com escorpião, ninguém gosta de sonhar com um elefante destruindo tudo, ninguém gosta de sonhar algumas coisas. Mas esses sonhos, eles podem significar algo, então ore sobre eles. Amém? Eu deixo essa palavra para você